Hoje, a gente vai conversar sobre um tema que afeta milhões de profissionais, custa bilhões para a economia, mas que, de alguma forma, continua quase invisível. Vamos falar da menopausa no ambiente de trabalho. É hora de entender essa força econômica oculta que todo mundo precisa conhecer. Bom, essa é a história de um desafio gigantesco, sabe? Mas que raramente é discutido abertamente. Ele acontece todo dia, em escritórios, em fábricas, em salas de aula, impactando carreiras de forma silenciosa. E qual o tamanho desse desafio? Pois é, só no Brasil, esse número, 30 milhões, representa a quantidade de mulheres na faixa etária do climatério e da menopausa. É uma parcela enorme da nossa população e, claro, da nossa força de trabalho. E olha, mesmo que a gente não tenha dados tão específicos sobre o impacto econômico aqui, dá para ter uma ideia bem clara da escala do problema olhando para outras grandes economias. Mas como é que esses sintomas se manifestam no dia a dia do trabalho? Porque não são só desconfortos físicos, né? São verdadeiras barreiras para o desempenho profissional. Imagina só, tentar liderar uma reunião super importante enquanto lida com uma onda de calor do nada, ou ter que revisar um documento complexo com a concentração toda abalada. E aí é que está a ironia mais frustrante da história. Essa mudança biológica muitas vezes bate na porta justamente quando muitas mulheres poderiam estar atingindo um novo pico na carreira, sabe? Talvez com os filhos já criados. Mas, em vez de ser um recomeço, essa fase pode acabar virando um obstáculo totalmente inesperado. Agora, vamos sair um pouco da luta pessoal e olhar para as consequências econômicas, que são gigantescas, porque todo esse silêncio tem um preço, e acredite, ele é altíssimo. Para a gente entender a escala, vamos dar uma olhada na Alemanha, uma das maiores economias do mundo. Lá, mais de 9 milhões de mulheres empregadas estão nessa fase da vida. Isso é mais ou menos 1/5 da população economicamente ativa do país. É um número que nenhuma empresa pode se dar o luxo de ignorar. E o impacto financeiro disso tudo é este número aqui. Impressionante. A estimativa é de 9,5 bilhões de euros por ano. É o custo em perda de produção econômica só na Alemanha, tudo por conta dos sintomas da menopausa que não são gerenciados no trabalho. Certo, mas como esse custo se materializa na prática? Os dados mostram um impacto bem direto. 1/4 das mulheres reduziu a jornada de trabalho. Quase 1/5 simplesmente mudou de emprego. E 1 em cada 10 se aposentou mais cedo. Isso não é só número, gente. É talento, é experiência, é um conhecimento institucional valiosíssimo que as empresas estão literalmente perdendo. E aqui está o ponto crucial. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que as empresas estão desesperadas, enfrentando uma crise de falta de mão de obra qualificada. Então, não apoiar essas profissionais experientes é, na prática, piorar um problema que já é crítico para o crescimento do negócio. A pergunta que não quer calar é: se o problema é tão grande e o custo é tão alto, por que não se está fazendo mais a respeito? A resposta cabe em uma palavra: tabu. Pensa nisso. Mais da metade das mulheres entrevistadas no estudo dizem que a menopausa é um assunto proibido no local de trabalho. É um silêncio geral, sabe? Que vem do medo e da falta de informação. Essa citação da economista Andrea Rumler resume o problema de forma perfeita. É a vergonha, a falta de conhecimento e principalmente o medo de serem estigmatizadas. Tudo isso cria uma barreira enorme que impede que a conversa necessária aconteça. E esse silêncio, claro, é reforçado pela liderança. A pesquisa mostra que muitos gestores simplesmente ignoram a questão, tratam como algo pessoal, sem importância para o negócio. É um ponto cego gigantesco na gestão de pessoas. Mas calma, nem tudo é má notícia. Vamos agora para a parte boa, onde a gente vê como isso pode ser resolvido. Já existem pioneiros mostrando que a mudança não só é possível, como já está acontecendo. O Reino Unido, por exemplo, é um caso fantástico. O governo e as empresas estão agindo juntos, de forma sistêmica. Eles lançaram investigações, incluíram o tema em check-ups de saúde de rotina e criaram um compromisso corporativo que já foi assinado por milhares de empresas. Isso sim é tratar o assunto com a seriedade que ele merece. E na prática, o que significa esse apoio? Olha só esses exemplos bem concretos. A Vodafone foca em educação e flexibilidade. Duas coisas que parecem simples, mas que têm um poder enorme. Já a PwC vai além, cobrindo custos de tratamento e oferecendo acesso à telemedicina. São soluções reais para problemas bem reais. Ok. Agora que a gente viu um modelo que funciona, vamos comparar com a realidade na maioria dos lugares. Isso vai mostrar o tamanho do caminho que ainda precisa ser percorrido. Essa tabela aqui é chocante.
De um lado, no Reino Unido, a menopausa é vista como um problema a ser resolvido. Do outro lado, na Alemanha, 63% das empresas acham que isso é um assunto privado. Enquanto milhares de empresas britânicas têm políticas de apoio, 74% das empresas alemãs não oferecem absolutamente nada. A diferença é gritante, não é? Isso tudo nos leva à reflexão final. Ignorar a menopausa não é uma posição neutra. É uma decisão que tem um custo humano e financeiro muito real. A questão que fica é: o ambiente de trabalho está contribuindo para esse silêncio de 9,5 bilhões de euros ou está ajudando a construir a solução? Aqui no Brasil, com 30 milhões de mulheres nessa fase da vida, essa é uma pergunta que, sinceramente, a gente não pode mais se dar ao luxo de ignorar.